Olá pessoal, eu sou Ana Costa e meu projeto é intitulado Técnicas de Expressão Gênica e sua aplicação em conjuntos específicos de dados biológicos. Minha orientadora é Jeane Melo e co-orientadora Luciana Costa. Os dados obtidos para meu trabalho é resultado da tese de doutorado da doutora Luciana Costa, que realizou o estudo de citotoxicidade do composto mesoiônico MIH 2.4-BI em células MCF7 de câncer mamário. A iniciativa trata-se de uma pesquisa multidisciplinar, onde na UFPB foi desenvolvido o composto mesoiônico e na UFRPE e na LSU foram realizados testes em tecidos. A doutora Luciana Costa realizou uma bateria de testes, dos quais nós, em nossa pesquisa, analisamos os dados provenientes de uma análise de macroarray desenvolvida pela doutora, no qual foi medido os níveis de expressão gênica de um total de 20.183 genes, expressos em células cancerígenas de mama antes e depois do tratamento com o composto promissor para tratamento de câncer. Destacando quanto o composto é promissor, foram realizados o estudo de sintometria de fluxo, no qual apontou que o composto induzia a morte por apoptose, que é a buscada nesses tipos de experimento. Também foi realizado a análise de citotoxicidade, onde foi identificado que o composto não prejudicava e nem danificava as células mamárias saudáveis. Para facilitar o entendimento da pesquisa, vamos introduzir agora alguns conceitos. Célula é a unidade estrutural e funcional básica de todo ser vivo. Núcleo celular é o responsável pelo controle das atividades celulares. E com o advento dos sequenciadores e o investimento no projeto Genoma Humano, ocorreu um grande avanço no estudo de doenças genéticas humanas. O DNA é a molécula que contém o código genético de todos os seres vivos. A partir de processos de transcrição, são obtidos o RNA e, a partir de uma tradução, é obtido as moléculas de proteína. Aprofundando um pouco mais, nós temos a nossa molécula de DNA. Ela é formada inicialmente de exons e introns. Exons são as partes codificantes, ou seja, elas são as partes que formam os genes, e os introns são as partes não codificantes. Como falado anteriormente, a partir do processo de transcrição, são obtidos os RNA. Ainda nessa primeira fase da transcrição, existem ainda os exons e introns contidos ainda nessa molécula. Com a continuidade da transcrição, é obtido o mRNA, que é o nosso RNA mensageiro. Já nessa molécula, a parte intron é destacada, ficando apenas os genes, que são os exons. A partir do processo de tradução dessa mRNA, nós obtemos as chamadas proteínas. É nesse processo de tradução, onde são obtidas as proteínas, é que observamos a expressão gênica. Ou seja, a expressão gênica ocorre quando, a partir de uma molécula de mRNA, é obtida a molécula de proteína. A partir da análise do exoma, tecnologias conhecidas como Omics adotam uma visão holística das moléculas que constituem uma célula, tecido ou organismo. Eles são voltados principalmente para a detecção universal dos genes, genômica, mRNA, transcriptômica, proteínas proteômicas e metabolômicas. Percebe-se que esses conjuntos de ciências genômica, transcriptômica e proteômica e metabolômica, elas geram um grande conjunto de dados.
Então, a partir do entendimento da visão holística, onde são necessários agrupamentos de trabalhos multidisciplinar, faz-se necessário o uso de ciências como computação, matemática, estatística para o entendimento de algumas informações geradas por essas ciências. O câncer é a segunda doença que mais causa morte e ele depende de burlar um conjunto de fatores celulares que aqui estão apresentadas em nossa figura. Para nosso experimento, o fator celular que nós buscamos identificar é justamente o de resistência ao mecanismo de morte celular. E diante disso, o câncer é definido como enfermidade complexa de caráter mutacional, proliferativo e de crescimento celular aberrante e desordenado. Dando ênfase ao processo de resistência de morte celular falado anteriormente, vamos explicar um pouco o que seria a morte por apoptose, autofágica e por necrose. Experimentos que buscam compostos para tratamento de doenças como o câncer buscam identificar processos que ativem a morte por apoptose. A morte por apoptose é uma morte natural que trata-se de uma ativação pela própria célula quando ela reconhece que ela não é mais saudável. Já na autofagia é também um processo semelhante, porém ela produz substâncias que acabam danificando o tecido. E as mortes por necrose, elas, além de produzir substâncias que não são agradáveis ao tecido, ela também pode ser ativada e matar células saudáveis. Diante desse contexto, o objetivo geral desse projeto é realizar, com base em ferramentas da biologia computacional, a análise e o reconhecimento de padrões em dados de expressão gênica provenientes de uma análise de microarray. Já os objetivos específicos são mapear as principais abordagens e métodos para estudo de análise de expressão gênica, selecionar técnicas da biologia computacional para serem usadas em dados de expressão gênica, aplicar técnicas de expressão gênica em conjuntos específicos de dados considerados técnicas de clusterização e, por fim, analisar os dados obtidos buscando promover interpretação biológica para os diferentes problemas abordados. A análise de microarray, que gerou os dados que serão analisados em nosso estudo, elas são obtidos através de uma parte do RNA que foi transcrito do DNA. A partir de então, em laboratórios é obtido o cDNA, que é uma molécula mais estável que o RNA, e eles são fixados a partir de genes em um microchip. Esses microchips contêm tanto a parte do cDNA que representa o gene, mais um meio para o desenvolvimento de expressão da parte genética. Então, essa expressão é obtida a partir de um fluoróforo que também está nesse meio e com uma passagem de luz, e com esse fluoróforo, a partir de emissões de luz, são verificados o quanto é expresso ou não aquele gene após submetido a um determinado tratamento. Aqui é apresentado uma máquina que tem a capacidade de fazer a leitura da expressão gênica a partir da emissão de luz. Aprofundando um pouco mais o conhecimento para que a gente possa entender mais na frente como os dados serão analisados, nós temos uma outra figura de um teste de microarray. Aqui nós podemos verificar que temos dois tipos de moléculas de conjuntos de moléculas de RNA, uma que trata-se da célula do RNA obtido da célula cancerígena e outra de controle que trata-se de RNAs obtidos de células saudáveis. Essas
partes de moléculas do DNA são subdivididos em genes e são afixadas no microarray, como falado anteriormente. A partir daí, eles são testados em dois momentos. Um antes da adição do composto e outro após a adição do composto. Então, tanto antes como depois, eles são submetidos a lasers, né, luzes, e com equipamento especializado são obtidos as luminescências. De acordo com a intensidade dessas luminescências, é que a gente tem o valor de expressão gênica. Então, esses dados obtidos, né, de expressão gênica desses conjuntos de genes, eles são extraídos, depois normalizados e depois analisados. Com essa análise de microarray e após normalização foram obtidos 732 genes que foram diferencialmente expressos de um conjunto total de 20.183 genes. Esses dados foram organizados em uma tabela de valores de food chain e a gente pretende processá-los no Gene Ontology ou no KEGG Database e em ferramentas para a construção de clusters. E por se tratar de muitos dados, nós escolhemos a abordagem de clusterização, que visa justamente agrupar dados que tenham características semelhantes. Especificamente, a abordagem de clusterização adotada foi o cluster hierárquico, no qual todos os dados eles são inicialmente considerados um cluster único e a partir de suas proximidades eles são agrupados em outros clusters. Aqui a gente pode identificar, por exemplo, o cluster A e B, que inicialmente é transformado em um cluster AB. E assim por diante, como o CD, e só depois esse cluster AB é unido por proximidade ao cluster CD. Novamente é feito um processo de clusterização com o E, incluindo o E nesse novo cluster, e vão agrupando até que todos os dados sejam agrupados em um único grande cluster. Esse processo é interessante porque a gente tem a identificação de todos os clusters formados dos dados iniciais. E a partir daí a gente pode fazer uma análise de quais clusters eles representam um conjunto de características semelhantes. Para que esse trabalho possa ser realizado em tempo hábil, nossas atividades foram organizadas em um cronograma, o qual será demonstrado agora. A revisão bibliográfica foi e será realizada durante quase todos os meses do projeto de TCC. Entre março e abril, nós delimitamos o problema de pesquisa. Em abril, foram definidas as possíveis metodologias utilizadas. Agora, em maio, estamos colhendo os resultados preliminares e em processo de validação dos modelos adotados. Nos meses de junho, julho e agosto, os resultados serão validados. A escrita do TCC teve início em março e será feita durante todo o processo do trabalho. E, por fim, em outubro, nós esperamos defender o trabalho de conclusão de curso. E com isso eu termino minha apresentação agradecendo a todos que assistiram.